caros divos, como estão vocês? Aqui é a Luri, este é o Coruja de Nanquim e hoje nós vamos falar sobre a quantidade enorme de livros que eu li nos últimos meses. Como no vídeo anterior, eu vou fazer um update do que andou acontecendo nos últimos meses. Neste caso, das últimas leituras que eu andei fazendo. Como a maioria das leituras que eu andei fazendo foram em e-reader, foi e-book, eu vou pegar e vou colocar todas de capinhas aqui, mesmo os que eu tenho livro físico. Porque facilita a minha vida, gente, por favor. Eu não vou lembrar, ter que catar no meio da minha estante, vou desfazer aqui a prateleira inteira de livro só pra pegar os livros que eu li. Então, é mais fácil dessa forma. Retornando ao último vídeo de leituras, eu terminei de ler Fábulas do Tempo e da Eternidade da Cristina Lazaites, que é um livro de ficção científica escrito por uma brasileira, é um livro de contos e são contos maravilhosos. Eu sei que naquela época eu prometi fazer um vídeo sobre ele e eu ainda vou fazer, porque todos os vídeos que eu tinha prometido eu anotei no papel e eu vou fazer. É um livro de releituras que ele estava nas minhas metas das releituras desse ano. Vamos dizer que ele é um dos poucos livros que eu realmente cumpri da meta de releituras desse ano. Atualmente esse livro ele não tem nenhuma edição à venda, porém eu vou deixar aqui embaixo o blog da autora. Ela tá tentando entrar em negociação com alguma editora que queira publicar o livro novamente e eu espero realmente que ela consiga. É um livro que não tem como simplesmente não existir mais, sabe? Eu sei que existe uma versão em PDF rolando por aí, mas não é a mesma coisa. Tu tem que pegar aquele livro e amar ele com todas as suas forças. E realmente, eu amo esse livro com todas as minhas forças, sério. Tem muitos contos que, mas tem outros contos que são tão fodas, cara. É de uma filosofia, de um pensamento. Como as pessoas não leram esse livro ainda? Depois disso eu peguei um conto gratuito na Amazon chamado Fui Uma Boa Menina, escrito pela Carolina Minhoz. É um conto de Natal. Sim, eu tava lendo um conto de Natal em maio, junho, não faz muito sentido. Mas ele tava gratuito na Amazon junto com alguns outros livros e contos que eu peguei na mesma época. Então eu precisava ler, que não tava gostando de nada na minha estante, e eu resolvi apelar pra livros digitais. E livros digitais é muito mais fácil de tu encontrar gratuitos em sites ou até mesmo em alguns blogs. É um conto mais ou menos, não é? Oh, meu Deus, que conto. Mas é um conto de Natal, né, gente? Não faz muita diferença. E, tipo, o conto era muito previsível. Sei lá. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Na sequência, eu li um livro chamado Os Cavaleiros do Inverno, da Cecília Reis, que é um livro que na época eu me arrependi muito de não ter pego as continuações pra ler. Por quê? Porque hoje em dia não tá mais disponível na internet e a Cecília Reis já lançou o livro físico. Então eu vou ter que esperar até que os próximos livros físicos sejam lançados. Os Cavaleiros do Inverno tratam da história de uma garota que acorda um dia, a mãe dela não tá em casa e ela entra em desespero que a mãe dela não tá em casa. E aí alguém bate na porta. Quando ela abre a porta, tem um cara, sei lá, 20 e poucos anos, ela tem 14. E ele pergunta se ele pode entrar, porque a mãe dela mandou ele pra cuidar dela. E aí ela descobre que a mãe dela morreu, que aquele cara faz parte de uma corte, que tá todo mundo buscando uma princesa, whatever. E, tipo, a casa dela é invadida por várias pessoas com poderes. E ela, tipo, aceita de boa, assim, sabe? Por que não? E foi uma coisa que me deixou assim... Por que tu deixou as pessoas entrarem na tua casa de boa? Sério, eu não entendi isso. Ai, mas ela tava em choque porque a mãe dela morreu. Exatamente! A mãe dela morreu, só aquele cara sabe e... ela deixa o cara entrar de boa em casa. Como assim? Não tem sentido. O livro, assim, no final ele deixa um plot muito bom. E é por isso que eu realmente quero ler a continuação. Mas eu não consigo aceitar o fato da menina aceitar as pessoas dentro da casa dela mandando nela. Não consigo aceitar isso, mas ok. Depois eu li um mini livro chamado A Herança da Bruxa, da Helena Gomes, que... sei lá, agora depois pensando bem, assim, vários dos livros gratuitos da Amazon às vezes não são tão legais, mas enfim. A história é interessante, é uma história medieval, conta a história de uma garota que, por acaso, sei lá, é filha de bruxa ou coisa do gênero. E aí a menina é estuprada e... sabe, depois dá uma reviravolta e acontece do cara acabar... O cara que estuprou ela acabou sendo a pessoa pra qual ela tá trabalhando. É um negócio meio maluco. E, tipo, foi muito na normalidade isso, sabe? Tipo, wherever essa situação? Sei lá. Claro que é um mini livro mesmo. Ele tem, sei lá, 100 páginas, 50 páginas, eu não me lembro direito. E eu sei que, na realidade, são micro... livrinhos que compactam um livro só e aí cada um deles conta pra alguma coisa. E daí
como eu só li o primeiro, talvez pra mim não esteja fazendo sentido. Fazer o quê? Talvez, se eu ler o resto, talvez faça um pouco mais de sentido, mas ai, sei lá, é tanta aceitação. Tá certo que naquela época, ok. Ah, mulher ser estuprada era normal. Mas tem tanta coisa normal que é ridícula, cara, que eu vou te falar. Depois ali Tá Todo Mundo Mal, da Gertrude. É um livro ok, é um livrozinho que ela conta várias historinhas. Algumas delas, não somente algumas, mas várias delas já apareceram no canal dela. Mas foi um livro que eu me identifiquei bastante, porque ela levanta assuntos que realmente são coisas da nossa geração. Eu não digo assim, isso acontece com todo mundo, e isso vai influenciar as crianças e adolescentes, que nem alguns pais estavam apontando. Porque ela escreve no livro que ela teve muita dúvida com relação à faculdade dela. No livro ela aborda várias coisas com relação à faculdade, do quanto ela não era satisfeita com aquilo, e que realmente o diploma dela só serve pra ficar na parede, porque ele não faz diferença na vida dela. Que ela meio que foi forçada a fazer uma faculdade assim que terminou o ensino médio e que ela não tava se acertando naquela faculdade, mas que, poxa, as pessoas estavam tão felizes que ela tava naquela faculdade que ela não queria largar ela por causa disso. E, cara, eu me sentia tão assim naquela época, porque naquela época eu não estava fazendo faculdade. E, tipo, eu tenho 26 anos. Desde que eu saí do ensino médio, as pessoas me instigam a fazer uma faculdade e falam comigo como se fosse um crime federal eu não ter feito minha faculdade ainda e que eu tô atrasada. Só que se eu tivesse saído do ensino médio e realmente eu prestei um vestibular assim que eu saí de lá, se eu realmente tivesse seguido na faculdade a qual eu tinha prestado o vestibular, hoje ia ser uma pessoa muito infeliz, cara. Porque primeiro que eu ia desistir no meio do caminho. Segundo, que se eu conseguisse completar, eu ia ter um diploma para nada, sabe? Não era algo que eu queria. A faculdade que eu tô fazendo hoje em dia me completa muito mais. Tem vários assuntos assim que ela aborda no livro que é um pensamento que eu realmente tenho, sabe? Tá, tem algumas coisas que realmente não é necessário serem colocadas no livro, mas tem tantos assuntos que ela aborda, que ela vivenciou, que eu vivenciei ou que eu vejo as pessoas vivenciando, e que é necessário tu pegar e ler num livro pra te pensar no assunto e ver, cara, é totalmente real isso, por que eu tô passando por essa situação? Por que eu tô deixando isso acontecer? É um livro que vale a pena você ler, diferente da sua idade. Você tem mais ou menos a faixa etária, assim, entre 20 e os 30 anos, vamos dizer assim, que é mais ou menos a década, vamos dizer assim, do nascimento, vamos colocar nesses prontos. Tu vai acabar se identificando bastante. Depois eu li o primeiro livro de terror da minha vida, que é Nosferatu, do Joe Hill. Eu comprei esse livro há muito, muito tempo atrás, com a indicação da Mari do antigo Triple Books. Hoje em dia ela muda tantas vezes o nome do canal que eu não sei o nome atual, mas eu comprei por indicação dela porque ela fez uma resenha maravilhosa e eu, meu Deus, cara, eu quero muito ler esse livro. Acabei comprando e deixando no meu armário, apodrecendo no livro até hoje. O livro é fantástico, ele é enorme, mas ele é fantástico. Ele conta a história da Victoria. É Victoria? Acho que é Victoria, não tenho certeza. Ele conta a história de uma menininha de 8 anos que um dia sai pra andar de bicicleta e tem uma ponte do atalho, uma ponte velha caindo aos pedaços, que ela sabe que se ela tentar atravessar, provavelmente aquele negócio vai cair. E ela, do nada, ela pega o impulso e sai andando pra ponte pensando nos problemas que ela tá passando, e de repente ela sai em um lugar completamente diferente, onde aparentemente tem a solução pro problema que ela tá passando. E a história vai se transcorrer durante todo o crescimento dessa garota com relação a esse poder que ela tem, em paralelo com o vilão da história, que nesse ponto da história ele tá fazendo mais vítimas, mas no momento atual, tipo, hoje, ele tava num sanatório. É uma história muito maluca, mas assim, envolve estupro, envolve crianças, não necessariamente nessa ordem, envolve problemas mentais, envolve discriminação, envolve muita coisa. E dá muito medo, é sério. Eu cheguei num nível que eu tava assim, página, sei lá, 400 e pouco. Era o pseudo final do livro. E eu tive problema pra sair da cama pra ir até o banheiro. Porque as minhas leituras, elas não davam fluindo mais de madrugada por serem em e-books. Por exemplo, meu marido tá dormindo, a luz tava apagada, ler no celular é a melhor coisa que tem. E eu não conseguia sair da cama pra ir até o banheiro achando que tinha alguma coisa entre a minha cama e o banheiro. Não faz sentido, mas aconteceu. Um livro muito bom mesmo. Os detalhes que o cara colocou, a forma como ele uniu as pontas. Muito foda mesmo, recomendo. Mas assim, tu nem sente o livro passar.
Ele tem tudo aquilo de páginas. Tu só vai sentir mesmo se tu, que saco, tem que ler tantas páginas por dia pra terminar o livro. Não, não conta página com esse livro, só lê, tá? Depois eu li O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic, que é um livro de não ficção, é um livro real, não sei como é que se fala esse tipo de coisa. A Nina, ela escreveu esse livro para transcrever uma experiência que ela teve na vida dela. A irmã da Nina faleceu de câncer e isso foi um grande impacto para ela, e ela tava tentando suprir esse buraco que a irmã dela deixou na família, e ela não sabia o que fazer, e ela se sentia mal, e ela não sabia como a vida dela ia ser dali pra frente. Então ela resolveu fazer algo que ela e a irmã dela adoravam fazer, que é ler livros. E ela se propôs a ler um livro por dia durante um ano. E todos esses livros que ela lia, no dia seguinte ela tinha que resenhar esse livro num blog, que depois acabou virando um grupo de livros, um grupo de leitura, e acabou se espalhando e ficando muito famoso. Eu gostei muito da experiência de ler o livro. Eu realmente vi que dá pra você ler um livro por dia, dependendo do livro que você pegue, dá pra você ler um livro por dia. E assim, as regras que ela colocou pra ela é: eu não posso reler livros, e eu não posso ler mais de 2 livros do mesmo autor. Ela, justamente para ela conhecer novos autores e ter novas leituras e novas experiências. E cara, ela conseguiu fazer. Ela teve vezes em que a família dela pegava e não via ela. Ela terminava o livro 3 horas da manhã, mas ela lia o livro inteiro. A única coisa que eu não cheguei a gostar muito do livro é que ele ficava um tanto repetitivo. Ela colocava muito assim: depois que eu tive essa experiência, eu vi que realmente minha irmã isso, e que eu vivi isso com minha irmã, e que agora ela tá no céu, e que não sei o que, e que ela tá bem, que eu posso. Só que ela repetia isso muitas vezes, e ela repetia muitas vezes o luto da irmã durante o livro. Ok, normal, mas eu acho que na hora da edição o editor dela podia ter auxiliado ela nessa parte. Mas o livro é bem bom, muito interessante mesmo. Próximo livro é A Menina que Tinha Dons, do M.R. Carey. E cara, que livro bom. Puta que pariu, que livro bom. Esse livro eu li principalmente porque ele vai ter uma adaptação cinematográfica no ano que vem, e o meu marido queria muito ver. E aí eu olhei assim: nossa, mas isso aí parece o título de um livro que eu conheço. E aí eu procurei, realmente tinha o livro A Menina que Tinha Dons. Fui atrás disso e aí eu resolvi ler. Assim, eu detesto zumbis. Detesto zumbis. Por quê? Porque é nojento. É nojento e sem graça. E a humanidade vai acabar por causa que as pessoas vão se zumbificar e vão começar a comer as outras. Cara, que negócio sem sentido. Tem tanta coisa que que a humanidade pode acabar. Um meteoro pode cair. Esse negócio que tá protegendo a gente do sol pode acabar e pode a gente torrar até a morte. A gente pode ficar totalmente sem água, que é o mais provável no momento. Tem tanta forma. Não, eles resolveram fazer os zumbis. Ok, vamos ler o livro de zumbis. O livro conta a história da Melanie. A Melanie, ela mora num lugar onde é uma base militar. E ela tem aula todos os dias, e ela, os coleguinhas dela são todos acorrentados em cadeiras. E ela começa a notar que tem coisas diferentes e tal, etc. Mais pra frente ela sabe da história dos zumbis. Tem um nome específico para os zumbis, não lembro agora. Eu sei que um dia é a vez dela dançar, né? E acaba acontecendo uma invasão nessa base militar, e aí começa toda a real história do livro, vamos dizer assim. E a diferença que esses zumbis têm do normal zumbi é a forma de infecção, que eu achei extremamente foda e criativa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um vírus, um fungo que ataca formigas, e essas formigas, elas são meio que zumbificadas. Esse fungo faz elas subirem até o mais alto possível de uma árvore, ir atrás de uma folha e cravar a mandíbula delas atrás da folha o mais forte possível, e aí esse fungo se desenvolve. Isso é um spoiler do livro? Não, não é um spoiler do livro, porque isso existe de verdade. Ele realmente existe, e quando eu comecei a ler o livro eu já sabia sobre isso, porque eu já sabia desse fungo. Cara, eu nunca pensei que alguém ia pensar nisso, porque assim, quando eu ouvi falar desse fungo eu realmente pensei: cara, isso realmente, se isso passasse para humanos, ia ser uma morte instantânea. E eu vou te falar, ia ser uma morte instantaníssima, mas o final do livro me chocou pra caralho. Eu não esperava aquele final, eu esperava, sei lá, os finais clichês de filmes de zumbi. Mas não, totalmente diferente, vale muito a pena ler. Depois ali, então, conheci minha irmã, da Christine Hurley de Viso, e é um livro muito gostoso de ler.
Ele conta a história de uma garota. Gente, desculpa, não tô conseguindo lembrar o nome de todo mundo. Fazer o quê? Conta a história de uma garota que é adolescente e ela viveu a vida toda sob a sombra da irmã morta. Bem resumido assim, isso já acontece na primeira página do livro, você já descobre isso. Por quê? Porque a irmã dela morreu e 1 ano, 2 anos depois ela nasceu. Então ela nunca chegou a conhecer a irmã dela. Tanto que é uma das coisas que se aborda. Eu tenho como sentir saudade de alguém que eu nunca conheci. E aí essa garota, ela é sempre colocada à sombra da irmã, porque a irmã dela tinha tantos troféus, porque a irmã dela era exemplar. E a mãe dela cobra isso constantemente. Sério, se eu tivesse uma mãe assim, eu matava. Desculpa, mas não tem como, gente. Como é que tu vive à sombra de alguém? Não posso ser eu mesma, eu tenho que ser igual a fulaninha. Sério, que raiva. Bem de raiva. Acontece lá a data do aniversário da guria e ela ganha de presente da tia dela o diário da irmã dela. A mãe dela não sabe que esse diário existe e ela resolve ler o diário da irmã dela depois de ela abrir numa página aleatória e tá escrito: eu quero morrer, eu quero me matar. Isso acontece no início do livro, não é spoiler, então não vem encher meu saco. O livro é curtinho, ele dá pra te ler em um dia e é um livro muito gostoso de ler. Você acaba descobrindo várias coisas, não somente da vida das duas e etc, mas você consegue comparar com a sua própria convivência, principalmente se tu teve uma época de ensino médio e adolescência. É bem gostoso. No final não gostei tanto porque deram uma desculpa esfarrapada pro fato da mãe dela ser daquele jeito e a guria aceitar, tipo, ok, de boa, depois de ler o diário, mas não tem como aceitar ok de boa. Depois eu li Ana Vestida de Sangue, da Kendare Blake. E, cara, eu andei lendo muitos livros que tem a ver com sangue e horror depois de ler Nosferatu, vocês já perceberam isso. É um livro muito bom. Ele é um... Como é que eu vou dizer isso? É um supernatural com caça-fantasmas... Só que não. É um livro que fala da história de um rapazinho, um adolescente, desculpa não lembrar o nome de novo, que herdou do pai o dom de matar fantasmas. Tem fantasmas que assombram certos lugares e acabam matando pessoas porque eles estão presos naquele lugar e a única coisa que eles lembram são os últimos momentos de vida e eles tentam matar as pessoas da mesma forma como eles morreram. E aí esse cara acaba sabendo da história da Ana Vestida de Sangue, que mora numa cidade em que quando os caras entram na casa dela, ou quando ela encontra com os caras por aí, ela esquarteja os caras e nunca mais se vê falar deles. E assim, a reviravolta foi sensacional do livro. Porque acabou que no fim das contas, o momento em que ele vai pro objetivo dele, em que ele já tá lá, o livro ainda tem um monte de coisa pra acontecer. E é umas reviravoltas uma atrás das outras e acontecem os negócios e tu... Oh, meu Deus, como isso é possível? Sério, muito bom o livro, eu recomendo pra qualquer um. Não é tão assustador. Quem tem assim, livro de horror, não sei o que. Não tem tão assustador. Tem um pouco de sangue sim, mas não é tão assustador. Sério, leiam. Depois eu li A Caderneta Vermelha, do Antoine Laurent. É um livro que conta a história da Laura, que um dia tá voltando pra casa. Acho que é Laura, gente, quase certeza que é Laura. Um dia ela tá voltando pra casa e aí um cara assalta ela. E aí ela não quer largar a bolsa de jeito nenhum, não sei o que. O cara joga ela contra a porta, ela se machuca. O cara leva a bolsa dela embora. Isso são 2 da manhã. Ela não tem como entrar dentro de casa porque as chaves dela estavam na bolsa e ela não quer acordar os vizinhos. Então ela vai do outro lado da rua, num hotel que tem ali. Ela explica toda a situação pro cara e aí o cara deixa ela dormir ali durante a noite. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, o Laurent encontra uma bolsa abandonada na rua de alguém que provavelmente foi assaltado e a bolsa tá lá jogada no lixo. Ele pega a bolsa, não tem nenhuma documentação, mas tem algumas coisas ali que são, entre aspas, de valor, deve ter valor sentimental e tal, e ele resolve levar até a polícia. Só que ele chega lá, tá uma fila gigante, tem um monte de gente, reclamação e não sabemos o que. E aí, tipo, cara, eu vou perder um tempo do caralho aqui, eu volto amanhã. Ele leva pra casa a bolsa e ele começa a dissecar aquela bolsa. Começa a ver as coisas dentro pra tentar descobrir de quem que é a bolsa, alguma pista ou coisa do gênero pra poder devolver. E ao mesmo tempo você volta lá pra Laura e descobre que a Laura teve traumatismo craniano com a batida na porta. E aí
ninguém sabe quem ela é porque ela também não deixou documentação lá. Então, o livro, ele é um livro fofinho. É um livro muito sessão da tarde, como disse a Tatiana Feltrin. É um livro gostoso, é um livro que não vai mudar muita coisa na tua vida, mas tu torce pelos personagens, tu acaba se identificando um pouco com eles, principalmente se você é um leitor, você acaba se identificando um pouco com eles. Eu recomendo pra leitura, leva um dia ou dois pra te ler, ele é bem pequenininho e faz um bem no coração. O último livro eu ainda não terminei de ler, eu já estou na metade, é o Winter das Crônicas Lunares. Eu finalmente vou terminar de ler esta série. Está muito bom, umas reviravoltas assim, meu Deus, que livro sensacional. Vale muito a pena vocês lerem toda a Crônicas Lunares. Eu espero muito que a Roku lance os livros intermediários, que eles têm uns 3 ou 4 livros intermediários, incluindo o da Levana. Porque pelo que eu sei, eu tinha saído a notícia de que eles iam lançar o Firest, acho que é. O Firest, que é o livro da Levana. Eles iam lançar antes de lançar o Winter. Acabaram que não lançaram. E aí eu não sei se eles vão lançar. E eu espero que eles lancem, porque não somente esse, mas tem um livro de contos e tem mais um outro livro lá, que eu não vou lembrar o nome. São os 3 livros, assim, intermediários ou de contos, porque eu preciso ler isso. E eu não sei uma vírgula de inglês. Por favor, lancem os livros em português que eu compro. Mas quando eu terminar de ler o Winter, eu digo pra vocês se realmente o final me agradou ou não. Já teve gente dizendo que o final não agradou. Eu espero sinceramente que o final me agrade, porque tá muito bom até agora. Por último, e não menos importante, vou falar de mangás. Eu li o final de Orange, 3, 4 e 5, os volumes. E Orange é aquela história que fica no seu coração para sempre. Começou a lançar também, não faz muito tempo, o anime, mas eu não assisti nada do anime ainda, porque eu tenho medo, sei lá, que infecte a minha memória e acabe misturando uma coisa com a outra, porque eu já vi que o anime ele vai se estender mais e vai ter filme agora e tal, e ai. Ao mesmo tempo que eu acho que ele poderia ter ido um pouco mais além, porque ele terminou de uma forma assim, tá, terminamos aqui. Se você quiser saber o resto, você compra o resto das fitas VHS. Caralho, meu, eu precisava saber um pouco mais, como ia evoluir a partir dali e tal. Então talvez o anime me supra essa parte. Li o final de Chobits, que é um mangá que já tá na minha vida há muito tempo e que eu nunca consegui ler a história completa. Não, eu não vi o anime, eu queria muito ler o mangá antes de tentar ver o anime. E realmente, que mangá sensacional. Ele tem muito de filosofia, ele tem muito de pensamento humano, ele muito dessa função de máquina versus homem, e muito de fofurice, muito de amor e de se autoconhecer. Sério, muito bom o mangá. Eu levei muito tempo pra ler porque os últimos volumes não tinha na loja. Eu tive que esperar chegar na loja porque não tinha. Fazer o quê? E isso. Basicamente o mangá é maravilhoso e eu recomendo que todo mundo leia, principalmente se... Mas assim, tentem ler na idade de uns 14, 15 anos. Eu acho que 14, 15 anos e depois reler mais tarde. Porque vale a pena tu ter essa visão de antes, da visão de mais ou menos uma idade mental que a Ashi tem, e depois com a idade mais avançada pra te ter visões diferentes. Por último, e não menos importante, ali o Outro Cão que Guarda as Estrelas, que é a continuação de O Cão que Guarda as Estrelas. Nessa história conta a história do segundo cãozinho que estava na caixa onde o rap saiu. E cara, como é tocante. Não, como é que o cara consegue escrever um negócio que te faz chorar em menos de 10 páginas? Não sei. O cara se esforça, tá ligado? Ele, eu vou fazer tu chorar, sua filha da mãe. Porque, assim, muito lindo. Faz tu pensar em várias coisas. Faz tu se arrepender de várias coisas que você fez e várias coisas que você não fez ainda. E os 2 volumes merecem ser lidos, assim, e aí você incorpora, pega tudo aquilo pra si. E depois o segundo, e aí você incorpora e vê o quão merda você é. Sério, são livros muito fofos e, assim, falam de cães, cara. Como cães são seres sinceros e seres leais. Não tem uma outra colocação. Animais têm um sentimento muito puro. E ainda não sei como é que existem pessoas que simplesmente não querem ter um bichinho ou até escorraçam um bicho de casa. Não sei. Leiam, vale muito a pena. 40 minutos de vídeo, eu acho que já acabou, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo extremamente longo. Eu tentei ser o mais sucinta possível. Há vários desses livros e coisas que eu quero muito resenhar pra vocês, mas eu ainda não tenho previsão de como é que eu vou fazer isso, nem quando eu vou fazer isso. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Um grande beijo, até a próxima! Ai, dentro do trelo.
porque eu não lembro todos os livros que eu li, tá? Se o Trello resolver funcionar.